Tem três moedas que são as que mais chamam a atenção para mim no day trade pela facilidade que é de operar elas. E nesse vídeo eu vou te mostrar quais elas são e por que eu gosto delas. Fala meu povo, Maurício na área, e como eu falei nesse vídeo eu vou te mostrar as três moedas que na minha opinião são as melhores, principalmente se você quer começar em day trade em criptomoeda. Lembrando que eu não aconselho que você comece day trade em cripto, porque são ativos super voláteis e requer muita experiência para você conseguir operar bem, principalmente time frames menores do que 15 minutos, beleza? Então se você quiser se aventurar em day trade de cripto, eu aconselho que você procure o gráfico de 15 minutos para cima. Tá? Embora dê para poder fazer com time frames menores, 15 minutos para cima vai deixar o gráfico muito mais visível, muito mais limpo para você. Então vamos lá, das três moedas, já começando pela primeira, é o Litecoin. Vamos deixar aparecendo aqui ela no fundo, né? Cadê? Exibir marca d'água, ok. Então Litecoin. Por que o Litecoin? Primeiro, pelo valor de Litecoin, né? No momento está entre 59 e 97 e tudo mais, e ele já deixa num valor que você pode operar mesmo com pouquíssimo capital. Se você estiver operando, por exemplo, com 4 Litecoins e quiser arriscar aí $5 para ganhar $5, equivalente a mais ou menos R$ 25, olha o tamanho do movimento que é necessário fazer, tá? Apenas com 4 moedas. Então, para quem está começando e quer experimentar o mercado, se acostumar com a alavancagem, a colocar a ordem e tudo mais, é uma moeda excelente para isso. E as três moedas que eu coloquei aqui, elas têm uma característica em comum, que é o seguinte: elas se movem tique a tique de forma que você consegue ver. E isso é algo que não acontece, por exemplo, com o Bitcoin, devido a seu valor, né? Porque o Bitcoin tem um valor muito alto. Então, se a gente colocar, por exemplo, num gráfico de 1 minuto do Bitcoin, você não consegue aquela facilidade, tá vendo, de colocar um tique. Ele se move meio parecido com o índice, ele faz movimentos bem fluidos quando ele está se movimentando, e você não consegue analisar exatamente onde que é um tique acima ou um tique abaixo, tá? Então essas três moedas você consegue ver isso, é muito importante. Então Litecoin é a primeira delas. Vamos colocar Litecoin aqui num gráfico de 1 minuto, só para vocês verem, olha só. Se eu tentar colocar a minha ordem, tá vendo? Eu estou segurando aqui o botão da ordem e você consegue ver exatamente onde é o tique que vai pegar essa ordem. Muito parecido com colocar ordem no dólar ou ações, ok? E a forma como essa moeda se move, ela vai te lembrar muito as ações. Ela move relativamente pouco dentro do seu time frame. Ela se move relativamente pouco e na hora que você for colocar uma ordem fica simples. Então, por exemplo, se você decidir que vai operar com 8 Litecoins, então quero colocar uma ordem abaixo desse candle aqui e ajustar, observa só. É fácil de ajustar porque você sabe exatamente onde está o tique. Você sabe que aqui, ó, eu ajustei um tique, saiu de 1,20 para 1,28, ou seja, com 8 Litecoins, a cada 1 centavo que ele se mover, eu vou estar ganhando ali 8 centavos de diferença, tá? E você consegue colocar sua ordem exatamente no preço. 66 centavos, 67 centavos, 60 e 18 centavos, 60 e 19 centavos. Então é muito bom de você poder fazer isso, porque fica claro onde que está a sua ordem, onde que está o seu stop, você não tem dúvida quanto a isso. Enquanto, novamente, se você tentar fazer isso no Bitcoin, é muito difícil, porque apesar dele se mover aqui de 10 em 10 centavos, quando ele está se movendo aqui na real, vamos botar uma compra a mercado aqui, tem que escolher, né? Então aqui, vamos botar uma compra a mercado, olha só o que são R$5 ali com 4 Bitcoin. Vamos mudar aqui e colocar com 1 Bitcoin só. E isso é um outro ponto muito importante. É fácil de fazer o cálculo da quantidade de moedas que você precisa aqui para operar, tá? Isso torna tudo muito mais simples. Então vamos cancelar essa ordem aqui. Vamos comprar mercado com 1 Bitcoin. Então olha só. Então com 1 Bitcoin você vai ter que ficar calculando aqui e ele fica super alavancado dependendo do tamanho da sua mão, tá? Então daqui para cá são $10, daqui para cá são $5. Então isso daí pode ser muito pesado se você quiser começar como iniciante, com pouco dinheiro e tudo mais, beleza?
Então, a primeira delas é o Litecoin, fazendo aí a comparação com o Bitcoin, só para vocês terem uma noção como é que é. Qual é a segunda moeda para mim? A segunda moeda é a Aave. A Aave ela tem as mesmas características do Litecoin, só que ela é mais cara, ou está mais cara no momento, pelo menos, tá? Se a gente afastar o gráfico da Aave, a gente vai perceber que ela tende a fazer movimentos bem direcionais de forma geral, inclusive pelo gráfico diário, ela não é tão bagunçada quanto outras moedas. Então, se ela tende a fazer um gráfico mais direcional no diário, a gente pode esperar que, mesmo em consolidação, nós vamos encontrar candles bem grandes, que vão oferecer para a gente movimentos de tendência bem importantes. Olha só, 12%, 10%, um candle pequeno tem 6%, um candle pequeno tem 6%, tá vendo? Ó, esse daqui, ó, pequeno também, 5,5%. Então é uma moeda que ela tem uma variação durante o dia muito boa para você fazer esse trade, mesmo que o dia seja lateral, você tem uma variação bem importante. Por exemplo, você pode ver aqui, né, as ordens que eu enviei aqui, no dia de ontem à noite e de hoje de manhã. Então foi uma compra aqui que estopou, uma compra aqui que foi no alvo, depois teve uma compra aqui que estopou e na sequência uma compra aqui que foi no alvo. Olha só, 1,84% de alvo contra 0,47% de stop. E isso em um dia lateral, tá? Isso em um dia em que o mercado está variando ali menos do que os seus 6% usual, você consegue fazer bons trades. E novamente, o que é uma característica muito boa dela? Se a gente colocar no 1 minuto, você consegue ver exatamente onde que você vai colocar a sua ordem. Apesar dela ter aqui, ó, 90 a 110, 90 a 100, ela está variando sempre de 1 em 1 centavo, tá? Então isso torna tudo bem interessante para você que está considerando a Aave. Vamos fazer aqui uma operação aqui com 6,4 Aaves. Vamos colocar 10 Aaves, vai ficar mais simples. Vender a mercado. Então aqui, olha onde que está 5 dólares aqui. Vamos colocar aqui uns 5 minutos, olha só. É bastante espaço para percorrer, então fica fácil de você gerenciar a sua mão aí, simplesmente colocando uma moeda a mais. Então 10, 11, 12, 15, 20, e isso fica muito similar a operar mini contratos de índice dólar e também fica bem similar a operar uma mão com um lote de 100, 200, 300 ações, tá? Então, por isso, pela simplicidade, é uma das minhas moedas favoritas para pelo menos considerar para day trade, beleza? E qual é a outra moeda que eu acho bem importante, né? Vocês estão vendo que tem mais duas abertas aqui. A gente tem BNB e a gente tem Matic. Bom, delas duas eu vou optar por Matic. Por que eu vou optar por Matic? Vamos colocar no gráfico diário. Vamos colocar no gráfico diário de BNB. O gráfico diário dos dois ativos, vamos começar a dar uma olhada aqui. Ó. Isso aqui é 5 ponto alguma coisa, esse daqui é um dia de 2%, esse daqui é um dia de 2%, esse daqui é um dia de 2,85% e um dia grande é um dia de 10%. Vamos olhar na Matic? Se eu observar aqui, olha só, o tamanho médio de um candle é 7% também. Então, mesmo em candles pequenos, ele está me dando aqui pelo menos 3 e poucos por cento. Só que o Matic tem muitos dias que fazem um candle muito grande. Isso acontece com muita frequência, tá vendo? Olha só, 16%, 23%, 17%, mais 11%, um dia de queda, 11%. Então, essa variação muito grande no dia, assim como eu mostrei para vocês em Aave, isso é muito vantajoso para a gente, porque a partir do momento que você assume uma posição, você entende que mesmo que aquele dia tenha uma volatilidade pequena em relação à sua média, você ainda tem uma chance muito boa de conseguir fazer os seus trades com um risco-retorno positivo, você tem uma chance de pegar uma tendência mesmo em um dia pequeno e lateral, tá? Então isso tudo é muito vantajoso pra gente quando se trata da Matic. Por que eu não escolhi BNB? Bom, eu não escolhi por causa do tamanho dos candles, eu não escolhi porque eu não acho que BNB esteja pelo menos no momento, tá? Ela não está
em uma condição muito operável. Ela é o ativo que está mais lateral. De todos eles, vamos lá, ela saiu de 692 para cá, chegou a cair seus 70 e poucos %, só que você concorda comigo que aqui ela está lateral esse tempo todo? Então o que eu estou te falando aqui não é um vídeo que vai servir para sempre, tá? Não é sempre que vão ser essas moedas as melhores por causa desses critérios que eu estou falando para vocês aqui. Porém, no momento, essas para mim são as 3 melhores: Aave, Litecoin e Matic, tá? E Bitcoin seria para você que já está acostumado com o índice e tenha um volume, né, tenha uma quantidade de dinheiro boa para poder operar, para não se estressar com os cálculos. E no caso das outras moedas, são mais parecidas com as ações e com dólar. Tá bom? Então eu espero que você tenha gostado. Esse vídeo foi bem objetivo, bem direto ao ponto. Eu acho que eu consegui colocar aqui as características mais importantes de cada moeda e eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, senta o like nesse dedo e não se esquece de ativar as notificações. Se você ainda não for inscrito, se inscreve aí. Eu espero que você tenha gostado e vejo você no próximo vídeo. Valeu!